E aí, gremistas? Mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano, brother. Não tá fácil, brother. E aí, Chico? Chico hoje parecia um canarinho. Quando eu vi, eu pensei, pei. E aí, Romildo? Romildo, tu viajou, Romildo? Aparece aí, vamos ver. Sabe, que Deus que me perdoe. Mas parece que eu tô com um problema grave de saúde. Sabe quando tu tá doente, preocupado? Ou um problema sentimental, brigou com um irmão e tu... É irmão, né, cara? Aquela coisa que... Porque o Grêmio faz parte da minha vida. Alô, Romildo? Romildo? O que tu tá fazendo com o torcedor do Grêmio, o verdadeiro torcedor do Grêmio, é um crime. É uma vergonha o que aconteceu hoje. Parabéns ao Criciúma, a torcida do Criciúma, que encheu o majestoso Gilberto Ruski. Gilberto? Não é. Gilberto Ruski, majestoso. Campo molhado, mordendo, estádio lotado, vibrante. E o Grêmio Academy. Mesma conversa. Eu, essa história de que acho que não deve mudar, porque eu também já não sei. Tu também já não sabe, eu tô tentando. Romildo, e o que tu tá fazendo? A raiva é tanta da impotência de tu ficar assistindo acadelado, sofrendo há não sei quanto tempo, gente mexendo no futebol do Grêmio, dono do Grêmio, sanguessugas, vão embora! Porque o que aconteceu hoje contra o Criciúma, eu já sabia. Não, ganhar não. Vamos tentar 1-1 e ganhar as duas em casa aí pra ficar tranquilo e ver que vai subir, mas já não sei, cara. É Londrina, todo mundo chegando, Tom BC. E o que eu vi no segundo tempo, então, depois das substituições... Cadê o... Tem sempre papel, mas eu tinha um das substituições. Mas assim, ó, os primeiros 10 minutos de jogo, o Grêmio mostrava sua proposta de jogo, né? Guilherme de um lado, jogando na velocidade, Guilherme, Janderson, né? O Diego Souza, sempre aquela mesma conversa. O Bitelo um pouquinho mais adiantado, tentando... E Vila Sante e Lucas Leiva grudado, um na frente do lado, o outro não se entenderam o jogo inteiro, tomaram um banho de bola, o time do Grêmio foi envolvido do primeiro ao quinto prêmio, caralho! Até os 10 minutos, um jogo truncado, o time do Criciúma numa velocidade bárbara, marcando a saída de bola do Grêmio, mas o Grêmio ainda se mostrava organizado, tentou dar duas chegadas com o Guilherme, aí tomou o gol. Janderson brigando muito daquele lado, vindo recompor. Edilson, não existe em campo. Os jogadores experientes do Grêmio são gordo. Diego Souza, Edilson, depois o Elkson, que é um jogador que eu levo fé, tem mais inteligência e humildade, gordo em campo. O Grêmio não tem ninguém em casa. Romildo, o que tu fez com o Grêmio, Romildo? Porque ao mesmo tempo que o Roger tá todo atrapalhado, eu já chego à conclusão que parece... Até hoje me falaram, o jogador quer derrubar o treinador, eu falei, não, seu Narval, aí já é louco. Mas eu já não sei também. Tirem Lucas Leiva de campo. Desde que ele entrou, matou um pouco de time encaixado que o Grêmio tinha, que ia conseguir se manter para subir para a Série B. A partir do gol do Criciúma, o Grêmio tomou um banho de bola, mas um banho de bola. Esse camisa roxa, trouxeram o Lucas Leiva. Esse rapaz aí, Arilson, camisa 8, volante, tava ali. Pra que trazer o Lucas Leiva?
O Grêmio tomou chapéu, o Grêmio tomou janelinha, o Grêmio tomou paninho, o Grêmio tomou na bunda. Um banho de bola a partir do 11º minuto do primeiro tempo, onde o Grêmio toma o gol e jogava um futebol feio. O Grêmio deu um chute em gol no primeiro tempo. No segundo também não. E se tivesse 3 tempos, não ia chutar em gol. E o Grêmio toma o gol e a partir dali é chacotado pelo time do Criciúma. Eu rezando pro primeiro tempo terminar. O Jeromel muito mal no primeiro, segundo tempo, então terrível. Os volantes do Grêmio foram marcados. E é eles que têm que sair. O Grêmio não tem armador, não tem um camisa 10, desde a época que nós conservávamos o Jean-Pierre e na reserva ia entrar o Thiago Neves. E aí você trouxe Campas, você trouxe o Lucas Leiva, não trouxe o meia para articular o meio-campo, jogar com esses moloides de ponteiro e o gordo na frente. Então marcavam e jogavam por trás os volantes. Esse tal, deixa eu ver o nome dos caras, Arilson, Thiago, Alagoano, e mais o tal do Matheus, esse aí, trucidaram o time do Grêmio. O lateral Nicolas, que tentou apoiar, foi humilhado por um tal de Igor. Além da avenida e ser driblado, uma bola nas costas, atrás da outra, cada vez que tinha que subir. Janderson sai quebrado, termina o primeiro tempo 1-0, o Grêmio tomou um totó, um banho de bola, e não dá nem pra dizer que foi um banho de bola, porque o Grêmio não existiu em campo. Os caras jogavam contra ninguém, contra o time de velho, de aposentado, de gente de bengala. Parecia que tava jogando... sei lá, cara, os atletas contra os infartados, não é nem os médicos contra os infartados. Aí no segundo tempo o Grêmio volta por o Campas, cara. Esse Guilherme, pelo amor de Deus do céu, a gente sabe que as contratações não iam funcionar. Tassiano, Guilherme, e quem, pelo amor de Deus, cara. O Grêmio, mais uma vez, o Grêmio parece mais organizado, mas não está mais organizado bosta nenhuma. Ele faz a substituição de Elkson. O Elkson ele botou de ponta, trouxe Campas pro meio. O time do Grêmio virou uma bagunça. E depois as outras substituição. Cara, assim, uma coisa, um emaranhado, um bolo de jogador em campo nesse segundo tempo. Depois que ele fez ele substituiu no intervalo o Janderson, que saiu quebrado, e botou o Campas. Até ali o Grêmio continuava um nabo em campo, né? Mas no estilo de primeiro tempo. Mas aí quando ele faz as duas primeiras substituições, que entra o Elkson, eu esqueci o papel da... Interessa também, puta que pariu, que perde tempo. Entendeu? Que entra o Elkson, que ele bota o Elkson para um lado, ele faz uma lambança, esse animal aí, uma lambança. Que, meu Deus, Gabriel Silva... Cara, pelo amor de Deus, e outra, assim, o Lucas Leiva não dá, cara. Então, assim, ó... Romildo, pede pra sair, Romildo. Quem é que ouviu o Denis Abraão dando entrevista antes do jogo, hoje de tarde, assim, Tchê, tu tá tomando calmão? Vai te... Cara, é uma falta, é desesperador pro torcedor que realmente vivencia o Grêmio, que tem o Grêmio como uma parte da tua vida. Tu vê esse cambado de inútil, nulidade, lunático, que eu acho que deve estar tomando remédio pros nervos, pra não dizer outra coisa, porque, sei lá, cara, falando besteira, asneira, vivendo a realidade é que trabalho, a realidade... Mas vai, Denis Abraão pede pra sair, cara. O cara desse agora é candidato a presidente, mas tu acha que tá fazendo cartaz pra ser presidente do Grêmio? O Grêmio toma 2-0. No segundo tempo o Grêmio foi emaranhado de jogador. Tem momentos que vai, mas o time, cara, o time do Criciúma mordeu, jogou como você tem que jogar, com vontade, o mínimo de pouco organizado. Entrou o tal do Bilu, que fez um gol de penal, que pra mim foi um penal injusto. Mas, cara, o Criciúma só não meteu mais gol, e não foi o Grêmio que uma hora parecia que deu uma melhorada, da força de vontade. Foi o Criciúma que parou de jogar e disse assim, cara, vamos deixar desse jeito. Então, assim, ó, é criminoso.
o torcedor, o cara não sabe mais o que fazer, cara. Porque nem nessas eleições o cara tem esperança em alguma coisa. O Grêmio tem 2 jogos em casa. O Grêmio precisa urgentemente ganhar em casa, se organizar. Ou tem que mandar todo mundo embora, todo torcedor já não sabe mais o que fazer. Não tem nada que preste no Grêmio no momento. É desesperador. Dentro e fora de campo. Criem vergonha na cara. Isso é criminoso, o torcedor tem que fazer alguma coisa.